Paulo Freire. Data de nascimento, 19 de setembro de 1921. Local, Recife, Pernambuco. Cor dos olhos, castanho. Raça, humana. É de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Boa noite a todas e todos. Eu sou a professora Carla Neto, coordenadora das licenciaturas da Newton Paiva. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Café com Paulo Freire, o 7º, que tem como ideia força a luta. Hoje é o dia de celebrar a luta feminina. E para discutir a temática Freire e a superação do discurso machista, reunimos um time de mulheres educadoras para estarem aqui hoje. Seja bem-vinda, professora Ana Paula Cavalcante, doutora em Educação, do Café com Paulo Freire de BH. Seja bem-vinda, professora Edith de Faria, doutora em Educação, do Café com Paulo Freire da Bahia. Seja bem-vinda, professora Fernanda Poleto, especialista em Educação Popular e Movimentos Sociais, do Café com Paulo Freire, do Centro Histórico de Porto Alegre. Seja bem-vinda, professora Liana Borges, doutora em Educação, do Café com Paulo Freire de Porto Alegre e a inspiradora deste Café com Paulo Freire. Seja bem-vinda, professora Miriam Brandão, doutora em Estudos Linguísticos, do Café com Paulo Freire de BH. Professora Ana Paula, doutora em Linguística, que eu falei doutora em Educação, seja bem-vinda, passo a palavra para você. Obrigada, Carla. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos começar mais um café, né? Depois vocês viram o vídeo, depois de tantos cafés, de tantos eventos, passa uma história, né? De muita luta. E hoje a gente vai trazer essa história de luta também aqui. E o contexto é o seguinte: quando a gente pensou nesse café, a gente pensou em contemplar as mulheres, né? Mas para não ser uma coisa que era só para falar sobre mulheres que estudam Paulo Freire, que aqui, né, as mulheres que estão aqui estudam Paulo Freire, mas nós gostaríamos de trazer a contribuição de Paulo Freire para a luta, né, das mulheres, a luta a favor, né, de um discurso mais inclusivo. E então nós voltamos ao livro Pedagogia da Esperança, né, que você tem ele também na forma digital. Digitalmente, o trecho que eu vou tomar aqui como referência seriam as páginas 63 a 66. E há um trecho, né, esse livro foi escrito, publicado em 1992, né, há alguns áudios do Paulo Freire que está no acervo digital do Paulo Freire, em que ele fala que ele estava escrevendo um livro
queria revisitar o livro Pedagogia do Oprimido. E ao revisitar a Pedagogia do Oprimido, porque o livro chama-se Um Reencontro com a Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, um reencontro com a Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire retoma suas escritas de Pedagogia do Oprimido e revê algumas críticas, algumas colocações, retoma alguns posicionamentos, e me chamou a atenção o trecho em que ele considera a crítica de algumas mulheres ao livro Pedagogia do Oprimido. Ele recebeu algumas cartas que ele acolheu com muito cuidado, com muito respeito, cartas de mulheres, né, que criticavam o fato de ele, ao escrever Pedagogia do Oprimido, sempre se referir ao masculino, sempre falar os homens, né? E ele diz que, num primeiro momento, né, essa parte que está aqui em Pedagogia da Esperança, ele fala que, num primeiro momento, ele pensou, ora, mas a gramática diz, né? E ele fala assim, um pensamento conservador. A gramática diz que, quando a gente fala homem, está ali incluído homens e mulheres, né? E aí ele chega e faz uma determinada reflexão, mas se a gente tem 20 mulheres, um homem, né? Nós todos chamamos pelo masculino, mas o contrário é praticamente uma afronta aos homens. E aí ele reflete, mas olha, mas linguagem é ideologia. A linguagem, a gente, do mesmo jeito que nós construímos, nós podemos reconstruir. E essa reflexão que Paulo Freire faz em Pedagogia da Esperança em 1980 e 1992, né? Ele estava ali nos finais dos anos 80 escrevendo esse livro. Eu fiquei me perguntando e pensando o quanto que Paulo Freire estava avançado para a sua época, porque essa é uma discussão que agora é super atual. Hoje vocês devem estar observando nas redes sociais, as pessoas estão sempre tentando utilizar e contemplar o masculino e o feminino, inclusive o gênero neutral, que é o todes, por exemplo, que aí inclui as pessoas transsex, transgênero, né? E eu fico impressionada como a gente está discutindo uma coisa agora nos anos 2020, 2021, essa discussão é recente, em um determinado momento usamos arroba, usamos o X, a gente está nessa construção de como é que nós vamos fazer para incluir mulheres e trans, né? Quando nós nos referimos a gênero. E Paulo Freire já estava, em 1989, refletindo sobre isso. E é por isso que esse café ele não vai só trazer mulheres que estudam Paulo Freire, que é importante, o dia de hoje é especial, porque o dia de hoje é político, o dia de hoje é de luta, o dia de hoje é de comemorar nossas conquistas. E Paulo Freire, de uma maneira ou de outra, ele nos ajuda na conquista de percebermos mulheres no texto também, na linguagem, perceber o feminino, identificar o feminino no texto e na linguagem. Eu destaco um trecho aqui que deve estar na página, creio que na página 66 no digital, ou 65, na página do impresso 94, ele fala o seguinte: a discriminação da mulher, expressada e feita pelo discurso machista e encarnada em práticas concretas, é uma forma colonial de tratá-la, incompatível, portanto, com qualquer posição progressista de mulher ou de homem, pouco importa. Então, ele refletiu, eu preciso sair desse lugar que aceita essa gramática ela é feita por homens, né? Essa regra é feita por homens. E eu preciso pensar que se eu luto, isso, e o Paulo Freire sempre foi muito coerente, se ele luta pela inclusão, se ele luta contra a opressão, né? Ele precisava também lutar contra esse discurso machista. E depois ele vai corrigir todas as suas obras, ele vai revisitar essa redação, esse texto, e você vai observar nas outras obras realmente a presença, toda vez ele se referindo ao masculino e ao feminino, ele corrige isso, e ele continua e diz: a recusa à ideologia machista, que implica necessariamente a recriação da linguagem, faz parte do sonho possível em favor da mudança do mundo.
Por isso mesmo, ao escrever ou falar uma linguagem não mais colonial, eu faço não para agradar mulheres e desagradar os homens, mas para ser coerente com a minha opção por aquele mundo menos malvado que falei antes. Da mesma forma como não escrevi o livro que ora revivo para ser simpático aos oprimidos como indivíduos e como classe simplesmente fustigar os opressores como indivíduos e como classe também. Escrevi o livro como tarefa política que entendi de dever cumprir. De dever cumprir. Então, ele então desmonta aquele discurso machista que outrora ele mesmo utilizou em Pedagogia do Oprimido, repensa, refaz, porque o que estaria em coerência com seu pensamento, o seu pensamento quer romper com as perspectivas colonialistas, com as perspectivas dominadoras, sejam os oprimidos, sejam os indivíduos mais pobres, sejam as mulheres. Né? E eu gostaria de destacar também a relação com as mulheres. Paulo Freire sempre um homem muito apaixonado pelas duas mulheres que ele teve em sua vida, tanto Elsa como Nita. E pensando nessa ideia de nós tratarmos desse discurso, desse cuidado que Paulo Freire reconhece, já mesmo não sendo um linguista, mesmo não sendo alguém que vai adentrar na perspectiva da análise do discurso, ele já anuncia que linguagem é poder, bem na linha do que a gente vai ver de discussão de Bakhtin, né? Ele já diz isso. E ele vai à frente de seu tempo, porque em 89, 92, nós não tínhamos tanto essa discussão do masculino e do feminino. Ele, inclusive, fala, a sintaxe vai ficar complicada, pode ser até que o leitor se complique, porque fica extenso, né? Mas é importante eu incluir esse feminino e destituir esse discurso machista. E pensando em discurso, e como nós estamos falando aqui, né, de discurso, é importante nós relacionarmos língua a poder. Até na língua, a sociedade patriarcal, machista, misógina, ela se faz presente. Quando, por muito tempo, independente da quantidade de mulheres que compusessem um determinado grupo, sempre era tratado pelo gênero masculino. E que isso, a gente está num momento de luta, de modificar, de alterar. E a gente tem por base aí o nosso grande pensador Paulo Freire. Nesse sentido, eu passo a palavra para a professora Miriam, que tem um tempo aí, tem um aval nos estudos sobre análise do discurso, e vai falar um pouco para a gente sobre essa questão da língua, né? Sobre a questão do poder que está por trás da nossa língua, das ideologias, né? E dessa a língua é viva, né, Miriam? Se a língua é viva, do mesmo jeito que nós construímos, nós podemos reconstruir a partir dos nossos ideais, dos nossos valores que estão se fazendo, né? Nesse momento, né? Que nós estamos galgando esses espaços também dentro da língua, né? Lutando para desmontar esse discurso machista, como bem Paulo Freire pontuou. É com você, Miriam. Boa noite a todos e a todas. O tema deste café especial do Dia da Mulher, Freire, a superação do discurso machista, tem muita ideologia passando por ele. E é por isso que hoje eu trago, como contribuição para essa discussão, algumas questões da análise do discurso, porque não é possível discutir sobre o discurso machista sem pensarmos também nas relações de poder que perpassam pela linguagem. Então, hoje eu trago para vocês aqui um pouquinho de alguns conceitos importantes da análise do discurso, para a gente pensar nessa questão aí do discurso machista e da superação. O que é a análise do discurso? Os meus alunos, quem já estudou letras comigo, né, já fez aspectos discursivos da língua, então tem um pouco da noção já da análise do discurso. A análise do discurso é o campo da linguística que tem como objeto de estudo o próprio discurso, né? E quem faz essas análises, o profissional linguista que faz as análises dos discursos,
chama-se o analista do discurso. O analista do discurso procura no discurso os prováveis sentidos, e isso sem deixar de considerar o sujeito que é produtor desse discurso, o meio em que ele está, o contexto histórico, sua história, a ideologia, tudo isso onde ele está inserido. Então, tudo que a gente vem dizendo, ouvindo, né, e falando sobre machismo, sobre feminismo, está sustentado, sim, na retomada da palavra, no discurso, porque o discurso é a linguagem colocada em ação, posta em ação. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a linguagem, já que o discurso é a linguagem posta em ação. Sobre as várias características da linguagem que eu poderia falar para vocês, eu selecionei 3 aqui bem importantes. É a linguagem que permite a nós, né, aos homens, pensarmos e agirmos. Por quê? Porque não há linguagem, não há ação sem pensamento e também não há pensamento sem linguagem. Por isso que a linguagem é um poder. Talvez o primeiro poder que o homem teve, né, quando ele se reconheceu assim como pessoa, como homem. Então, não há ato de linguagem que se produza fora de uma situação de comunicação. É por meio da linguagem também que se reproduzem, né, as ideias, a ideologia. O discurso é uma forma de ação no mundo. E o discurso é assumido por um sujeito sempre. Interessa a análise do discurso aquilo que não está dito no discurso. O analista do discurso procura mais o que está nas entrelinhas, ou seja, no não dito, do que o dito. A análise do discurso, então, interessa pelo discurso, mas aquilo que ele tem que buscar, aquilo que está nas entrelinhas, ou seja, o que não é dito, porque o que não é dito está ali, na ideologia, né? Eu não posso analisar ideologias, mas eu posso perceber no texto, buscar nesse texto índices de valores ideológicos deixados ali nas entrelinhas. A ideologia é uma visão de mundo de uma classe social, e ela é vinculada na sociedade por meio do discurso. Então, o analista do discurso, ao analisar um determinado discurso, ele busca ali nas entrelinhas, no não dito, a visão de mundo, ou seja, aquilo que quem escreveu, o autor daquele discurso, pensa, o modo como ele vê as coisas, né? Então, quando eu penso, por exemplo, no discurso machista, né, que é uma forma de perpetuação de um pensamento, eu penso que essa perpetuação de dominação masculina, ela se dá também por meio da linguagem. Então, uma das formas de reprodução e perpetuação da dominação masculina, ela se dá por meio da linguagem. Vocês devem estar se lembrando aí deste caso do jogador Robinho, né? Que foi acusado por ter participado de um estupro coletivo na Itália. Então, ele diz, estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada. Índices de valores ideológicos machista nesse discurso são vistos, né, podem ser percebidos nas entrelinhas. Então, tudo que se vem dizendo sobre o machismo, sobre o feminismo, está sustentado aí na retomada do discurso, porque o discurso é a linguagem posta em ação. E uma das formas de reprodução e perpetuação dessa dominação masculina é por meio da linguagem, como nós podemos perceber aqui no discurso desse jogador de futebol, né? É também via discurso que a malevolência, né? Via linguagem que a malevolência, os discursos malevolentes são difundidos. E se é via linguagem, via discurso que essa malevolência é difundida, é também via discurso, via linguagem, que ela pode ser desconstruída. E é
dessa forma que eu retomo aqui esse pedacinho que a Ana Paula leu para vocês, lá no início, né? Paulo Freire reconheceu um viés machista, né, no discurso dele, e ele retomou este pensamento, né, ele repensou esse pensamento e reescreveu de outra forma. Por isso ele diz que a discriminação da mulher, expressada e feita pelo discurso machista, encarnada em práticas concretas, é uma forma colonial de tratá-la, incompatível com o modo de pensar dele. Então, o nosso modo de pensar tem que ser condizente também com as nossas ações. Por quê? Não é possível, o que não é possível é simplesmente fazer o discurso de um jeito, o discurso democrático, e as minhas ações serem diferentes, né? Então, o antidiscriminatório tem que ter uma prática condizente também com o meu pensamento. E é por isso também que nós estamos aqui hoje discutindo, trazendo essa temática, né? Porque é via linguagem, via discurso, que todo esse pensamento malevolente em relação à mulher, esse discurso malevolente que vem sendo construído, pode ser desconstruído também, né? Obrigada e parabéns para todos nós, né? Pela nossa coragem de estarmos aqui hoje discutindo essa temática. Obrigada, professora Miriam. Acho que esse preâmbulo sobre análise do discurso, sobre língua e poder, foi necessário para que possamos entender qual é a base aqui da discussão desse café. E agora, acho que o exemplo, inclusive, que a Miriam colocou, do Robinho, né, foi um exemplo que demonstra bastante, inclusive ele chega a dizer assim, é uma pena que existe o movimento feminista, né? Mas é um movimento feminista que faz com que possamos lutar e que nós estamos lutando há muito tempo. Se hoje nós temos os nossos direitos, as nossas conquistas, isso é devido à luta que começa com a primeira onda das mulheres feministas, né? Já pela luta por voto, pela luta de poder casar-se, né, com quem quisesse, e pela luta em poder trabalhar e ter sua própria remuneração. Então, eu vou convidar a professora Liana Borges para falar da forma, né, sobre como, né, a pedagogia da esperança freiriana contribui para a luta das mulheres, essa luta que a gente está remetendo aqui, que é a luta das feministas, né, que já começa há muito tempo, como a discussão freiriana pode nos auxiliar, contribuir para essas lutas. Boa noite, professora Liana, e muito obrigada por estar participando, né? A grande pensadora, quem realmente criou os cafés. Boa noite, Ana Paula, boa noite a todas, a todos e a todes. Em nome da Carla Neto, saúdo o Café de Belo Horizonte, minha companheira de café aqui do Centro Histórico, a Fernanda Poleto, e as pessoas que estão aqui acompanhando ao vivo pelo canal do YouTube, né, da Faculdade Newton Paiva. Bom, quando eu assisti o vídeo de vocês retomando a história desse lindo e poderoso café, né, aqui a gente está se encontrando no 7º Café com Paulo Freire de Belo Horizonte, eu precisei me perguntar, me fazer algumas perguntas, né, e eu queria compartilhar essas perguntas com vocês, até um pouco para contextualizar, né, o tempo que nós estamos vivendo, né, um tempo em que parece que o negacionismo, que parece que a cultura do ódio, que parece que a naturalização dos feminicídios está em alta, né? E nós aqui estamos, não sei se ingenuamente, corajosamente, politicamente,
lutando contra, né, esse contexto que a gente vive no mundo e particularmente no Brasil, né, muito particularmente no Brasil. E aí eu fiquei me perguntando, ao assistir os slides de vocês, Carla, será que nós estamos melhores como seres humanos, como mulheres e como homens que estamos agindo no mundo? Será que nós estamos piores do que nós éramos em 2019 e 2020? Como é que a humanidade se construiu e se desconstruiu do ponto de vista da sua humanização, né? Não é, a gente não fala em humanidade por acaso, né? Humanidade tem a ver com a nossa ação no mundo, quanto a gente age humanamente no mundo. Eu fico com muita dificuldade de pensar se essa resposta é positiva ou negativa. Eu estou melhor nesse mundo, eu estou agindo freirianamente, né, de acordo com os princípios, de acordo com o pensamento de Paulo Freire, tentando cada vez ser mais coerente naquilo que ele sempre disse, naquilo que eu penso e naquilo que eu faço, né? Eu fiquei me perguntando aqui, porque os nossos tempos, eles são tempos muito duros, muito difíceis, e que isso nos coloca hoje com a obrigação freiriana de olhar para o pensamento de Paulo Freire com os nossos pés e com o nosso coração fincados no contexto atual. Nós não podemos reler as obras de Paulo Freire, retomar o seu legado com a cabeça dos anos 60, dos anos 80, dos anos 90, e nem tampouco do início dos anos 2000. Nós precisamos olhar para o pensamento de Paulo Freire nesse contexto presente, né? Então, assim, bom, o assassinato de mulheres não é um fato novo, né? Não é um fato novo, mas a gente tem uma nova legislação que enquadra diferentemente, né, essa ação machista. Então, fico pensando, imagina se Paulo Freire pudesse reescrever sobre essa cultura do ódio, sobre esse discurso machista, sobre essa prática colonial, onde a mulher ainda ocupava um sublugar na sociedade, né? Imagina se ele pudesse hoje nos trazer um novo recado, pensando, enfim, nessa situação que as mulheres vêm vivenciando, e a pandemia, ela agrava mais ainda esse contexto, né? Nós sabemos que o número de mulheres assassinadas, do número de mulheres sofrendo todos os tipos de assédio e de perseguição dos seus companheiros na pandemia, isso se torna muito mais violento e matematicamente, inclusive, cresceu barbaramente esse cenário. Então, olhar para essa questão da palavra, né, que a Ana nos coloca de uma forma tão simples, né, e tão fácil de compreender o poder da palavra e o poder da linguagem, né, e não tem como a gente pensar na palavra despida de poder, né, a palavra, ela tem poder. Se a gente pudesse, e aí eu estou me atrevendo aqui, né, se a gente pudesse encontrar um nome para todas as obras de Paulo Freire, desde a primeira obra dele até a última, Pedagogia da Autonomia, que ele escreveu pouco antes de morrer, talvez a gente pudesse dizer que Paulo Freire é um educador da pedagogia da palavra, né? Ele passou toda a sua vida, toda a sua prática e toda a sua teoria encontrando formas, inclusive metodológicas, de garantir a palavra, de garantir que os homens e as mulheres pudessem dizer a sua palavra, né? E a palavra de Paulo Freire, ela não é uma palavra da letra morta, né? Talvez o pessoal da linguística consiga até explicar um pouco mais essa expressão. A palavra, ela é viva em Paulo Freire. Paulo Freire, inclusive, usa em várias de suas obras um conceito que junta a palavra com a ação. A palavra em Paulo Freire é ação, é como a gente age no mundo, como que a gente
atua no mundo. Então, a palavra em Paulo Freire, ela é pedagogicamente poderosa, porque pedagogicamente ela faz, ou ela pode fazer, com que a gente haja no mundo de forma a mudar esse mundo, a questionar esse mundo. Então, eu fico pensando que se a gente pudesse chamar Paulo Freire, né, ele é o andarilho da utopia, mas ele é o pedagogo da palavra ação, né? Todas as suas obras passam exatamente por essa lógica de como que vamos construir uma pedagogia, né, uma ação educativa que garanta os sujeitos, aos homens e às mulheres, a dizerem a sua palavra. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês naquele contexto. Afinal, estamos melhores ou piores do que nós fomos e agimos no mundo a partir da nossa palavra-ação nos anos anteriores, né? Nós, enquanto café com Paulo Freire. Bom, Pedagogia da Esperança traz, então, para nós essa problematização e essa reflexão sobre o poder da palavra e a desconstrução e a reconstrução que Paulo Freire faz sobre a sua própria ação machista no mundo, e a Carla e a Ana e a Miriam colocaram isso de uma forma muito redondinha, né, para a gente compreender, e Paulo Freire se estende um pouco nesse livro, e depois ele vai, como a Ana disse, nas suas próximas obras, então, mesmo que pareça cansativo, ele vai sempre no seu texto dizendo o homem e a mulher, o educador e a educadora, o educando e a educanda, o professor e a professora. Ele vai sempre reafirmando na sua palavra a sua ação, né? Fazendo um parênteses, eu tive a possibilidade de acompanhar a gestão do Paulo Freire na cidade de São Paulo, quando ele foi secretário de Educação de 1989 até 1992, porque depois o Mário Sérgio Cortella assumiu o lugar dele, né? Ele pediu para se afastar, para voltar a escrever, porque ele sentia saudade de escrever. E eu me lembro de assistir um encontro de Paulo Freire com as merendeiras, né, as mulheres funcionárias das escolas municipais de São Paulo, que faziam a alimentação escolar, que a gente chamava nos anos 80 de merenda, né? Por isso que essas mulheres receberam esse nome de merendeiras, e eu me lembro muito bem que era ele praticamente o único homem naquela sala, eu acho que talvez com mais de 1000 trabalhadoras, né, das cozinhas das escolas municipais, e conversando com as merendeiras sobre o seu fazer, sobre a importância, né, da sua tarefa para a vida da escola. E eu me lembro que tinha um funcionário de cozinha, e aí vem com aquele exemplo que a Ana Paula trouxe antes, né? E aí o Paulo Freire se dirigia às merendeiras, e aí o cidadão esse levantou o dedo e disse, opa, eu estou aqui, né? Eu não sou uma merendeira, eu sou um merendeiro. E aí, exatamente para trazer, né, essa, digamos assim, essa naturalização dessa cultura machista, e que Paulo Freire, lá no seu cotidiano como secretário de Educação, vivenciou uma experiência concreta sobre isso que ele escreveu no Pedagogia da Esperança, né, que ele vai escrever, inclusive, saindo, né, da Secretaria Municipal de Educação. Bom, a terceira questão que eu queria colocar para vocês, a primeira é como estamos nós, melhores ou piores do que éramos. A segunda, essa ideia da palavra como ação, né, e como ação no mundo. Portanto, a palavra em Paulo Freire, ela é cultura, porque a cultura a gente produz para agir no mundo, né, para mudar o mundo. E o Pedagogia da Esperança, então, ele vai, além de toda essa discussão que as companheiras colocaram antes, ele vai trazer a discussão sobre o tema da esperança, né? E aí, assim, estamos melhores ou piores? Estamos desesperadas, desesperados, ou esperançados e esperançadas, né? Como é que a gente hoje se encontra nesse mundo? Então, o que eu fiz e eu queria compartilhar com vocês? Eu busquei
eu fui essa citação aí, na verdade, ela só repete, gurias e guris, aquilo que a Ana e que a Miriam apontaram, né? Aquele trecho da obra Pedagogia da Esperança, que se refere à cultura machista e o enfrentamento de Paulo Freire sobre si mesmo, né? Sobre a sua forma de ver o mundo e como que ele vai, então, se reencontrar, na verdade, consigo mesmo, né? Porque Pedagogia do Oprimido, ela não é, por acaso, a obra mais importante. Ela não é a obra mais importante porque ela é uma das obras mais citadas no mundo. Pedagogia do Oprimido é uma obra importante, extremamente importante, porque é, digamos assim, o livro em que Paulo Freire, digamos, começa a melhor refletir e a melhor desenhar e a melhor escrever aquilo que ele escreveu nas duas obras anteriores ao Pedagogia do Oprimido. O Pedagogia do Oprimido, se vocês pegarem e, por exemplo, tomarem nas suas mãos apenas, entre aspas, apenas as notas de rodapé do Pedagogia do Oprimido, vocês vão ver que Paulo Freire cita mais de 50 autores e autoras que sustentam os seus conceitos. Então, o Pedagogia da Esperança, ele é um reencontro com a Pedagogia do Oprimido, também para revisar a sua cultura machista, mas também para revisar qual é o lugar da esperança na vida da pessoa que sofre opressão. E essa pessoa, ela pode ser um homem, uma mulher, ela pode viver na cidade, pode viver no campo, ela pode ser uma trabalhadora ou uma desempregada, ela pode ser indígena, ela pode, ali no vídeo que vocês colocaram, né, a pessoa sem amor, ela é oprimida, a pessoa sem terra, a pessoa sem trabalho, e aí o tema da Pedagogia da Esperança, então, ele reencontra a pedagogia do oprimido com essa, digamos assim, porque nesse livro, Paulo Freire, então, centra o seu pensamento sobre o conceito da esperança. E é interessante a gente pensar que a última obra que ele escreveu em vida, que é a Pedagogia da Autonomia, vocês vejam que são 3 obras emblemáticas: Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido. Não é por acaso que essas obras têm em seu título a palavra pedagogia. A humildade do Paulo Freire, intelectual e humana, ela é tão gigante, ela é tão linda, que ele se propõe a ensinar a si mesmo e a ofertar a nós, educadoras e educadores, instrumentos para aprender a se libertar da opressão, aprender a esperançar e aprender a viver com autonomia as nossas práticas educacionais, as nossas ações educativas. Então, a Pedagogia da Autonomia talvez pudesse receber esse nome, além daquele saberes necessários à prática educativa, talvez Pedagogia da Autonomia também pudesse ser um reencontro com a Pedagogia da Esperança e um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. Então, o que eu fiz? No slide seguinte, vocês vão enxergar. Eu peguei Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança e Pedagogia da Autonomia, está no segundo slide e no terceiro slide, e eu retirei de cada um, Ação Cultural para a Liberdade, Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança, eu retirei de cada um lugares na obra de Paulo Freire em que ele se remete à esperança, ou seja, como é que ele constrói o seu conceito de esperança no seu primeiro livro, na Pedagogia do Oprimido, e no seu último livro, Pedagogia da Autonomia. E aí, então, nessa obra, Pedagogia da Esperança, a gente vai encontrar isso que a gente encontra nesses 3 livros. É interessante a gente pensar que o conceito de esperança em Paulo Freire, ele quase sempre aparece no seu texto acompanhado do contrário, desesperança. Ele fala da esperança em si,
mas ele quase sempre vincula a esperança à desesperança. É quase como se a esperança não se cuidar, a desesperança vence. Se a desesperança sofrer por parte de nós esse desenho que eu fiz aqui e que eu vou explicar, se a gente assumir a esperança como uma opção, a desacomodação ao anúncio, a busca de ser mais, a busca de agir no mundo, a busca de superar as minhas compreensões ingênuas sobre o mundo, a partir de um processo de reflexão sobre a minha ação, para que eu possa de novo agir após essa reflexão, superando, né? Por exemplo, a minha cultura machista, né? O que o Paulo Freire faz com a sua própria cultura machista é exatamente esse movimento entre desesperança e esperança. É assumir o discurso fatalista de que, quando se fala em homens, todos estão ali inseridos. É descobrir que, por trás dessa visão de mundo, existe um contexto ideológico que a Miriam e que a Ana trouxeram para nós. E que, portanto, a busca de ser mais é fazer a afirmação da importância e do lugar das mulheres na sociedade enquanto possibilidade de melhor construirmos um mundo, né? Aquela frase, um novo mundo é possível, ela não é uma frase de camiseta, ela é uma frase, de fato, para a gente vestir a camiseta, mas fazer na vida concreta. Então, essa ideia da esperança conter em si a desesperança é um alerta que o Paulo Freire faz para que a gente, digamos assim, fortaleça as nossas práticas no mundo, portanto, fortaleça a nossa esperança para que a gente possa conscientemente agir no mundo buscando a mudança. Então, o conceito de esperança, para concluir, ele não é um conceito que paira no ar como algo inatingível, intocável. De fato, ela é utópica, porque quando a gente pensa, chamando Galiano, quando a gente pensa que a gente pegou a esperança na mão, a desesperança aparece, a esperança fraqueja. Então, Paulo Freire, ele, digamos assim, ele cerca, isso é uma interpretação minha, certo? Eu vou me dar o direito de fazer isso. Paulo Freire cerca o conceito de esperança com outros conceitos, com o conceito da conscientização, da reflexão, do anúncio, da denúncia, do diálogo e da construção do ser mais e da busca dos inéditos viáveis. E isso é muito interessante para concluir mesmo, que todas as ideias, forças de Paulo Freire, elas têm um valor em si mesma, o diálogo tem um valor em si, a conscientização tem um valor em si, a transformação tem um valor em si, a amorosidade tem um valor em si, a justaíra tem um valor em si, a luta tem um valor em si, mas essas categorias freirianas, elas ampliam a sua capacidade de agir no mundo e de se transformar de palavra em ação quando elas se dão as mãos. Quando a conscientização pega a mão da transformação, que pega a mão da esperança e que pega a mão, por exemplo, do diálogo para modificar o mundo. Então, é muito importante a gente enxergar isso, essa ideia de que uma categoria freiriana se basta em si mesma, mas é que, ao mesmo tempo, ela precisa dar as mãos para outros princípios freirianos, a gente vai encontrar isso no Pedagogia da Autonomia. Não é por nada que Paulo Freire diz, ensinar exige isso, ensinar exige aquilo, ensinar exige aquilo outro. Ele coloca várias exigências que, de mãos dadas, poderão fazer com que a nossa, já que estamos falando aqui entre educadoras e educadores, poderão fazer com que a nossa ação educativa, com que a nossa praxis educativa seja cada vez mais coerente
com o seu pensamento, a tal ponto que, conforme ele diz, daqui a um pouco a gente não sabe mais aonde que tem a teoria e aonde que tem a prática, aonde que começa uma e aonde que termina a outra. Então, o Pedagogia da Esperança, ele pode não ser o livro mais famoso de Paulo Freire, como é a Pedagogia do Oprimido, mas ele é, digamos assim, entre aspas, a cereja do bolo, digamos, entre o oprimido e a autonomia, né? Imagina se a gente pudesse fazer um triângulo e colocando, né? Oprimido, esperança e autonomia como uma tríade do pensamento de Paulo Freire. Era isso, se eu passei do tempo, desculpe. Muito obrigada. Liana, muito obrigada. Foi muito interessante te ouvir, porque você traz as obras máximas de Freire, as mais conhecidas, e provoca aí um diálogo entre elas, e o que isso estaria relacionado à nossa discussão aqui. E aí você fala de pedagogia da autonomia, e fazendo um diálogo do que você falou, tem uma parte que ele diz que ensinar exige a corporificação das palavras, por exemplo, né? Pelo exemplo. Isso eu tomo muito para a minha vida, né? E eu acho que Paulo Freire ele era isso. Tanto que ele corrige o seu discurso justamente porque o discurso machista é completamente contrário a tudo aquilo que ele era e tudo aquilo que ele lutava. Então, ele num primeiro momento, que ele fala assim, num primeiro momento, eu penso assim, mas a gramática está incluso, né? Se eu falo homem, está incluído todo mundo aí. Mas depois ele fala, não, pera lá, né? Eu não estou lutando por isso, essa não é minha pedagogia, não é isso que eu venho falando. E aí eu vejo que ele realmente corporifica a palavra pelo exemplo, e é algo que nós, mulheres que estamos aqui, outras tantas mulheres e outras tantas educadoras e educadores, é o que nós tentamos fazer, para que as nossas palavras, o nosso discurso não seja algo apenas teórico, mas que seja algo que corporifica, que está na nossa prática, que está no nosso fazer cotidiano. Se a gente fala em esperança, Paulo Freire diz assim, se eu sou um progressista, eu tenho que ter esperança, né? E isso possibilita aí um link com a nossa próxima convidada, a professora Fernanda, e que ela vai, eu antes de passar a fala para a Liana, eu falei do movimento feminista, né? Que é graças a este movimento que nós temos o que temos, conseguimos o que conseguimos, e Paulo Freire, como homem, quando ele desmonta esse discurso machista e começa, lá nos anos 90, a ter esse cuidado no texto dele, de contemplar homens e mulheres, ele nos ajuda nessa luta. E aí eu convido a Fernanda para trazer a Bell Hooks, uma feminista americana estadunidense, que faz um diálogo com Paulo Freire, e que é interessante a gente conhecer para quem não conhece, né? Porque eu acho que a gente está fazendo um movimento legal. Primeiro, trazer essa questão do Paulo Freire em Pedagogia da Esperança, que nos dá a possibilidade para discutirmos, né? A questão do discurso machista. Depois a gente entende um pouco o que é discurso, o que é língua e poder. Depois nós fazemos uma conexão com essas obras principais, primordiais de Paulo Freire, com a fala da Liana, e agora é interessante estabelecer um diálogo entre Paulo Freire e uma pensadora, que nesse caso, uma pensadora feminista. É com você, Fernanda. Olá, boa noite, que maravilha estar nessa roda de mulheres, mesmo nesse ambiente, né, virtual, em que não podemos nos aproximar e tentar trazer uma qualidade de sensibilidade no nosso discurso de mulheres para esse dia, 8 de março, mas principalmente para esses tempos que estão necessitando tanto de uma mudança de linguagem, como a gente está falando aqui, né? E eu acho que, primeiramente, né, antes de vou fazer começar assim, fazendo
essa linha da aprendizagem, né? Eu pesquiso a aprendizagem da criança, e já como a gente está falando aqui, tanto a palavra pedagogia e na sua humildade, como disse a Liana, Paulo Freire traz essas pedagogias que ele escreve, que ele, né, teoriza, e nos dá de presente para nós pensarmos também em cima, e na nossa prática cotidiana também estar co-criando, né, com as necessidades, né, dos nossos estudantes, das nossas educandos e educandes e educandas, que são muitas, e eu acho que também o Paulo Freire, ele, para mim, né, como pedagoga, eu acho que aqui muitas pessoas estão estudando pedagogia, e acho muito importante falar sobre a voz da mulher, a palavra, né? Já que a gente está falando sobre Paulo Freire e que ele é um pedagogo da palavra, como que nós, mulheres, qual é a nossa responsabilidade nessa mudança desse conceito que não é abstrato, como disse a Liana, que não é sobre um outro mundo é possível? Qual é a nossa responsabilidade na nossa linguagem, na nossa fala, no nosso diálogo, diariamente, com essa mudança, né? Então, claramente, as forças, né, patriarcais, colonizadoras, machistas, e todo o histórico deste mundo mais recente, né, porque o mundo e a humanidade já nasceram já há muito tempo, então a gente tem um pequeno histórico que já está se perpetuando por muito tempo, de características de dominação, né? E como que nós podemos, com o nosso discurso de mulheres, trazer a nossa fala, que é urgente, que é essa fala que é política também, né? Mulheres na política, trazendo características de generosidade, de afetividade, né? Dentro desse esperançar que é cheio de luta. E aí eu gostaria muito de falar como pedagoga também, como poeta goga, como eu digo que eu sou, porque faço poesia, minha linguagem que eu utilizo para conseguir dar contas de todas as opressões e as violências percebidas no campo educacional, que não é só na escola, em instituições educacionais, mas que é como sociedade educadora, é a poesia. Então, eu utilizo da poesia para conseguir dar conta desses nós na garganta, que nesses tempos a gente já não tem mais nem palavras, nos faltam palavras para conseguir dialogar mesmo o que nós queremos, a nossa expressão frente aos fatos e essa violência toda política em cima dos nossos corpos de mulheres, né? E então acho que seria muito interessante aproveitar esse espaço, já que a gente está falando com muitas mulheres aqui e homens também, né? Como a Marina Colasanti, que é uma escritora feminista também maravilhosa. Ela diz que eu não quero ler só mulheres, mas eu quero que os homens nos leiam também, né? Então, eu falo isso porque alguns anos atrás eu lembro de estar, eu estava fazendo um trabalho num quilombo aqui no Rio Grande do Sul, eu sou de Porto Alegre, pelo Instituto Federal, era professora de um curso de agricultura familiar, e eu estava indo e estava escutando um rádio, né, com um motorista que estava me levando, e estavam mulheres falando sobre a educação, falando muitas coisas, tudo que elas faziam e tal, e de repente entrou um homem que era também entrevistado, e todo mundo começou a
a falar muito dessa pessoa, elas também, né, deste homem na educação. E ali eu percebi, nossa, aquelas mulheres que toda aquela história maravilhosa que tiveram chão de escola, sabe, se dando sua alma para aquilo. De repente entrou um professor universitário teorizando sobre a educação e o centro das atenções e de todo o valor e merecimento foi para aquele homem. E ali eu comecei a me questionar algumas coisas. Espera aí, vou olhar minha biblioteca. A minha biblioteca, ela tinha, a maioria dos autores eram homens, né? E aí é muito importante a gente pensar que, olhem as suas bibliotecas, né? Tem mulheres que escrevem, é claro que o mercado editorial ele é mais limitado para a palavra da mulher, como se fosse uma coisa vendível, né? Mas olhemos nossas bibliotecas e pensemos que quem está no dia a dia da educação somos nós, mulheres, né? E aí a gente pode pensar em Freire, né? E todo o seu pensamento crítico em relação a trabalhar com o contexto da sua sala, do seu contexto da sua comunidade, e pensar que nós, mulheres, estamos fazendo isso, né? Que nós estamos na ponta, trabalhando nesses contextos dos nossos alunos, educandos, estudantes, né? Acho que aluno também já é uma palavra que a gente pode rever, e eu acho maravilhoso isso, que a linguagem, essa coisa viva que é a língua, ela tem um corpo, e da corporidade, como a gente estava falando, que ele nos educa, né? É fácil a gente saber disso quando a gente fala para a criança, né? E se a gente fala, como a Ana falou, sobre corporificação da palavra, me veio na hora com a criança, a corporificação da palavra, ela é do corpo mesmo. A criança entende a palavra com o corpo, se mexendo, né? A aprendizagem dela física não tem uma distinção com essa aprendizagem cognitiva. E aí, quando a gente pensa isso, é muito belo a gente pensar que nosso corpo é esse sistema de sentidos. Então, como que a gente traz esse corpo com todos os sentidos, que é uma sabedoria da criança, para o nosso discurso, né? E aí, eu acho muito legal de começar a gente ter, como professoras, entender isso, e aí eu queria falar mais umas coisas, mas de repente acho que meu tempo já está estourando um pouco, para a gente entrar na Bell Hooks, que a Bell Hooks é uma escritora, né, norte-americana, né, é uma negra, uma mulher negra, uma professora, uma intelectual, né, mas se coloca muito nesse lugar também da professora, que cresceu num contexto ainda de segregação racial nos Estados Unidos, né? E ela era apaixonada querer ser da professora. Ela era essa professora entusiasta que muitas vezes nós iniciamos a universidade querendo, vamos lá, vamos fazer com toda a energia, e ela se deparou com uma universidade que não dialogava com esse prazer corporal que ela tinha quando ela ia falar sobre educação. E ela tentando trazer também a sua história, né? Porque na universidade que ela estava, acho que ela só tinha ela e mais uma outra pessoa, uma professora negra, um professor negro. Então, era em um contexto ainda muito de segregação desse lugar teórico. E aí, eu acho muito belo que ela diz assim... eu encontrei o Paulo Freire no momento de completamente desespero. Eu estava sedenta, eu estava... quando a gente diminui, né? Me faltou a palavra para dizer, quando a gente está sabe, quase seca, assim, dessa vontade que ela inicialmente tinha em ser professora, em trabalhar com educação. E aí até coloquei aqui um trechinho desse livro aqui, que eu acho muito bom, recomendo muito, Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática
da liberdade. E o trabalho da Bell Hooks, toda a produção teórica dela, você vê Paulo Freire o tempo inteiro orbitando ali, o tempo inteiro. E só trazendo esse trechinho, ela diz que a minha experiência com ele, se referindo a Paulo Freire, me devolveu a fé na educação libertadora, né? E isso, eu acho que a experiência de fé na educação é uma experiência muito importante, né? Ela não tem a ver com religião, mas ela tem a ver com fé na aprendizagem, né? A fé na mudança, a fé no inédito viável que está para vir em cada criança, em cada conversa e cada abertura de janelas e portas que nós podemos facilitar numa sala de aula ou em qualquer contexto, né? Não precisa ser uma sala de aula, pode ser embaixo de um pé de uma mangueira, onde a gente, anteriormente à alfabetização, já estava aprendendo muito, como diz Paulo Freire. E aí, a Bell Hooks, nesse livro, tem um momento também do livro que eu acho muito legal, algumas páginas que ela se dedica para responder perguntas que são feitas para ela, mas ela se coloca como ela mesma se respondendo perguntas para ela mesma. Ela se faz as perguntas como um pseudônimo e ela responde com o outro. E eu vou só ler um pedacinho aqui que eu acho muito interessante para colocar a marca da Bell Hooks, assim, como mulher, né, trazendo a palavra feminismo, né, trazendo a palavra antirracismo, liberdade, esperança, tudo isso para o nosso contexto de educação que é tão importante, para a nossa prática cotidiana como professoras e professores. Deixa eu ver onde é que eu tinha... aqui. Ler um trechinho só. Voltando à discussão do feminismo e do sexismo, quero dizer que me senti incluída em Pedagogia do Oprimido. Um dos primeiros livros de Freire que li. Muito mais do que me senti incluída. Em minha experiência de pessoa negra de origem rural, nos primeiros livros feministas que li, obras como The Feminist Mystic and Born Female, que é um título em inglês, que não tem em português ainda dela, nos Estados Unidos, não conversávamos o suficiente sobre o modo com que a classe social molda nossa perspectiva de realidade, visto que tantos dos primeiros livros feministas refletiam um certo tipo de sensibilidade burguesa branca. Essas obras não tocaram profundamente muitas mulheres negras. Não porque não reconhecêssemos as experiências que todas as mulheres partilham, mas porque esses pontos em comum eram mediados por diferenças profundas em nossas realidades, criadas pelas políticas de raça e classe social. Recomendo muito, teria muitos trechos que eu fiz aqui, mas eu acho que eu estou passando já do meu tempo, mas que bom estar aqui. Gostaria também de aproveitar e fazer uma finalização com uma poesia, que eu acho que a poesia, ela tem esse lugar democrático, multicultural, que tanto precisamos, né? Precisamos criar novas linguagens e nós, mulheres, temos esse compromisso de escrever as nossas linguagens nas suas simplicidades, cheias de afetos e cheias de práticas cotidianas. Então, tá, eu estava pensando qual poesia que eu vou dar, e aí eu acabei por pensar que não teria como não dar de novo essa poesia. A Liana, que está aqui, já ouviu muitas vezes, porque eu fiz essa poesia também em homenagem às minhas colegas maravilhosas do café,
com Paulo Freire de Porto Alegre. Eu aprendo muito nesse círculo, é uma pena que estejamos só nesses círculos virtuais, que às vezes também nos causa um pouco de canseira tecnológica. Mas eu vou dar o poema e aí eu finalizo a minha participação. Essas professoras lá, essas professoras ali, que gritam em frente a prefeituras pela valorização da palavra educação. Essas professoras lá, essas professora aqui, que em peito abriga e consola as mazelas de uma sociedade corrupta no poder que gera miseráveis. Essas professoras que em boca sonora queimam um coração por dentro na tentativa de manter viva a história de afeto da humanidade, na tentativa de que o amadurecido possa, mesmo por entre as frestas, ainda acessar o coração terráqueo. Nostalgia da luz, ditadura militar, Chile. Mulheres em deserto desenterram a memória dos seus, pedacinhos minúsculos de ossos à espera de acolhedoras mãos femininas, dialogam com o céu, eu te reconheço, você existiu, você é história, por apenas pedacinhos minúsculos de ossos. Sofro de repetição de palavra infância, porque vejo a labareda que queima e asfixia com essa imana na memória, no recurso que não vem, na memória lá. Eu aviso em grito, tire suas mãos de obra barata da alma da criança, seu atravessamento financeiro, seu foco capital da palavra educação. Sofro de repetição de palavra infância, ardo, não sei falar de mulheres, revolução, educação e amor, se não for em poesia. Muito grata, um abraço a todas e todos. Seguimos. Gente, que show, que fantástico, que coisa linda, Fernanda, muito obrigada. Você alegrou e transformou a nossa noite em uma noite ainda mais especial, muito bom. E é até difícil dar continuidade com tanta beleza, né? Com tanta paixão, com tanto amor e tanta entrega, né? E como uma conexão que eu possa fazer do que foi dito agora pela Fernanda para a nossa próxima participante convidada, a professora Edith, a Fernanda mencionou Bell Hooks, uma feminista negra, né? E agora eu passo a palavra para uma professora que se dedica a Freire, que estuda Freire, também negra, e que pretende trabalhar na perspectiva da luta social, né, dando destaque à força e fibra da mulher na sociedade contemporânea. Com vocês, Edith de Faria. Olá, tudo bem? Bom, eu sou Edith. Está escutando direitinho? Aquela conexão está um pouco baixa, mas acho que está ouvindo, né? Bom, eu sou Edith Maria da Silva de Faria, sou uma mulher negra, professora, nascida no campo, no interior da Bahia. Ao longo do meu percurso humano, formativo, profissional e acadêmico, a luta, ela sempre foi
algo entranhado em mim, nas minhas raízes, no meu que fazer. Como neta dos netos daqueles que vieram no navio negreiro, eu sei que nunca foi fácil para nós, nunca podemos dizer que tivemos descanso. Sempre quiseram nos matar, mas também sempre estivemos na resistência para não morrer. Muitas tombaram. E eu peço licença às minhas mais velhas, às minhas mais novas, à minha ancestralidade, para falar hoje, nesse dia tão especial. Porque se eu estou aqui, é porque muitas mulheres me antecederam. E nesse dia, nesse momento histórico que nós vivemos, de pandemia e pandemônio, não podemos, nesse dia, nessa noite, nos calar. Porque não é que não gostamos de romantismo, de flores, de mensagens bonitas, mas hoje é um dia político. Hoje é um dia de luta. Hoje é um dia de reverberar nossas vozes vibrantes. Porque nesse exato momento, uma de nós tombou. Nesse exato momento, uma de nós foi silenciada. E como café, né, que nós somos aqui, agradeço muitíssimo às meninas de BH, agradeço muitíssimo às minhas companheiras que me antecederam. Eu estou emocionada com tanta lindeza, tanta belezura, porque o café é isso, o café é esse espaço que diz para a gente, você não está só, você tem uma mão estendida, um abraço, um afago, você não está só na peleja. E aí, quando eu falei para as meninas que eu ia falar do lugar da luta social, é porque nós precisamos, nesse momento, e eu acredito que Paulo Freire, mais do que ninguém, deixou o legado dele para a gente, e a gente precisa sempre estar retomando o que é óbvio, porque parece que o óbvio hoje, o povo não está entendendo que é tão importante. Uma das últimas aparições do Freire, no vídeo As Marchas, ele fala de várias marchas que ele queria ver no país. E uma das duas citações do Paulo eu trago para a gente hoje. Que ele queria ver as marchas contra a sem-vergonhice. Que ele queria ver as marchas daqueles que querem amar e não podem amar porque as pessoas impedem disso. Então, Freire, mais do que nunca, ele está vivo, as ideias e princípios de Freire estão vivas, e nós hoje aqui precisamos, nesse momento, de falar do discurso, das práticas, daquilo que a Liana traz, o discurso e as práticas e o discurso, nós precisamos colocar nossas vozes vibrantes para dizer, parem de nos matar, parem de nos silenciar, parem de colocar na gente rótulos e estereótipos, parem. Porque se vocês não param, nós seremos nós por nós. Foi isso que eu aprendi com a minha ancestralidade. É isso que eu passo para as minhas crianças. E eu espero que um dia, nesse país, a gente não tenha tanta sem-vergonhice, tanta falta de respeito e de ética com o ser humano, com as pessoas. E falar no Dia das Mulheres hoje, nessa perspectiva, é falar especialmente das mulheres que estão na linha de frente da morte. Da saúde, toda a minha admiração e solidariedade, aquelas mulheres que estão na luta por um ente querido que está morrendo, está lutando contra a morte, aquelas que perderam seus entes queridos, não por um vírus, mas por um desgoverno genocida que não respeita a vida humana. A gente não pode ficar quieta. Então, hoje, mais do que um ato romântico, hoje é um dia político. E a luta social ensina a gente. A luta social ensina a gente quando é que a gente deve falar, quando a gente deve marchar e quando a gente tem que transformar nossa luta, nosso luto em coletividade.
Então, no lugar que eu venho, eu tenho aprendido com as mulheres, e são mulheres de fibra, são do território do Sisal da Bahia, elas têm me ensinado que o cotidiano vivido é o lugar da luta social, por educação, por saúde, moradia, terra, segurança, trabalho, renda, e que nesse momento de pandemia fica muito claro que historicamente nós vínhamos perdendo de direitos. Então, essa noite é uma noite de celebração, né? Paulo Freire vive, Paulo Freire presente, Paulo Freire sempre nos dando a direção do que é estar no mundo e nossa responsabilidade com o mundo. Como é que eu quero ser lembrada? Qual o meu legado? Qual é o seu legado que está aí nos assistindo? Como é que você quer ser lembrado, lembrada? Eu não quero ser lembrada como alguém que ficou omissa num momento tão difícil da humanidade com a pandemia. Eu não quero ser lembrada como alguém que silenciou, vendo uma de nós tombar pela falta do cuidado, do zelo e do direito. Então, a minha fala hoje é uma fala amorosa, mas é firme. Eu acordei hoje assim, eu disse que eu estou dormindo indignada e acordando. O áudio da Edith está fechado. Isso, Edith, seu áudio está fechado, fechou do nada, não sei o que aconteceu. Edith, o áudio fechou. Oi? Isso, agora ele ficou fechado o áudio um tempinho. Isso. Estou dizendo, você está querendo. Fechou de novo, não sei o que está acontecendo. Está fechando, Edith. Talvez seja alguma coisa que está sensível aí que você está tocando e ele está fechando. Agora está aberto. Mas agora foi? Foi. Pronto. Então, enfim, trabalhar na perspectiva da luta social, e essa luta social que nos ensina como campo de formação, de militância, de pesquisa, exige da gente pensar nessa mulher, nas suas fragilidades, nas suas especificidades, mas também na força e na fibra dessa mulher na contemporaneidade. Então, é nessa perspectiva de pensar o nosso lugar no lugar que não tenha rótulos e que nem tenha estereótipos para nos representar. E eu lembrei ontem, organizando a minha fala, eu fui lembrando das mulheres que nós temos na história que deixaram legado para a gente, né? E uma dessas mulheres, eu gosto muito dela, é a Carolina de Jesus, né? E a Carolina de Jesus, nos seus escritos, eu não gosto de ficar citando fragmentos da Carolina, atividade da Carolina, eu peço o povo para ler tudo, mas eu vejo na obra da Carol, nas entrelinhas, que ela tinha um grito muito forte. Ela dizia assim: enquanto eu estou escrevendo, vocês não podem me matar. Enquanto eu estou escrevendo, eu estou denunciando o meu modo de estar no mundo. Com a minha escrita, com o meu fazer, eu estou dizendo a vocês que eu existo, resisto, insisto, e vou ser sempre insurgente. Então, acho que é interessante o legado da Carolina de Jesus para a gente, como uma mulher que, mesmo com a escassez de direitos, ela se manteve firme nos seus ideais e mostrou para a gente o legado. É isso. Nossa, agora eu chorei, porque quando fala da Carolina Maria de Jesus, eu costumo me emocionar muito. Inclusive, já foi pauta aqui do nosso Café com Letras, e eu acho que vem super ao encontro disso que a gente discutiu. Muito obrigada, a sua participação foi incrível. E eu... Em homenagem, Ana, em homenagem... Nossa! Né?
Estou aqui com a minha roupinha aqui do café, minha caneca aqui, tem minha flâmula aqui atrás, estamos todas aqui montadas, assim. Mas parece que é uma coisa, parece que cada café a coisa fica mais emocionante, né, Carla? Cada café fica mais... E hoje foi muito forte, porque é aquela coisa, vamos retomar a ideia de que hoje é um dia de luta, que a ideia força é luta, e é um dia político, e Paulo Freire sempre falou, né, que não existe ato educativo sem política, né? Todo ato educativo tem política, e significa a gente ter um posicionamento. Carla, segura aí. Ei, Ana, pessoal, eu acompanhando ali o nosso chat no YouTube, feliz, orgulhosa de ter tantas pessoas de tantos lugares, muitos cafés presentes aqui, além dos nossos, né, alunos da Newton Paiva, que não são só em Belo Horizonte. Então, muito feliz por esse dia, que é um dia simbólico, que é um dia muito significativo, né, e que é um dia que a gente reafirma que a educação é um ato político, e que a gente reafirma o nosso papel na sociedade, tão bem como trouxe a Liana. Paulo Freire é um educador de uma pedagogia da ação. E o Café com Paulo Freire, ele é um espaço de reflexão, mas é também um espaço de nós pensarmos, como disse a Edith, qual é o nosso papel no mundo. Né? Qual é o nosso papel de transformação dessa realidade que a gente vive hoje, desse entorno, qual é o nosso compromisso social, como trouxe a Fernanda. E está na hora de nós avaliarmos o nosso discurso e pensarmos na nossa prática, como trouxe a Miriam. Para quem está aqui pela primeira vez, que está nos acompanhando nesse 7º Café com Paulo Freire, mas que é a primeira vez que está aqui, vou retomar um pouquinho da nossa história, que muito nos orgulha. Na minha fala inicial, eu trouxe que a professora Liana é a nossa inspiração do café, porque a professora Liana, assim, junto com a professora Ana Felícia, idealizaram o Café com Paulo Freire, que começou lá no Rio Grande do Sul. E nós, em 2018, né, compramos essa ideia. Em 2019, lá em março, tivemos o nosso primeiro Café com Paulo Freire, e a gente vem desde lá trabalhando essas ideias forças, pensando que nós devemos refletir, mas nós devemos modificar, transformar a nossa prática, o nosso entorno, a nossa educação. Paulo Freire vencendo, já era, para nós que somos educadoras, a nossa inspiração. Mas desde 2009, na Newton Paiva, nós começamos, então, a trazer essas ideias força para que os nossos alunos também refletissem e pensassem na sua prática. Então, Liana, Fernanda, Edith, Miriam, Ana Paula, né, vocês, mulheres educadoras, nós, mulheres educadoras, que hoje estamos representando aqui tantas outras mulheres, muito obrigada por vocês terem aberto um espaço na agenda de vocês para virem aqui nos brindar com tanto conhecimento e compartilhar o aprendizado de vocês e tudo aquilo que vocês vêm construindo ao longo da trajetória de vocês. Obrigada por este momento, obrigada a todos vocês que estão aí nos assistindo, né? A vocês que vieram para esse espaço aqui para que a gente refletisse, mas acima de tudo, que a gente transforme a nossa sociedade. Obrigada, obrigada por cada um de vocês que estão aí, né, na cidade de vocês, na casa de vocês, por estarem prestigiando essas mulheres maravilhosas educadoras. Hoje realmente é um dia de luta, é mais um dia de luta,
E a educação, ela é sim política, e porque ela não é neutra, ela tem intencionalidade e a gente precisa refletir acerca dessas intenções. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, de cada uma de vocês. Nos acompanhe nas redes sociais, no nosso Instagram, @Café com Paulo Freire, de BH. Alguém perguntou lá acerca do nosso canal do YouTube. O nosso canal do YouTube é da nossa instituição, Newton Paiva. Então, vocês também podem nos acompanhar pelo canal da Newton Paiva. Pessoal, um abraço para todos vocês, todas e todos. Uma boa noite.